Olá, canal Fulereno X. Hoje, 9 de julho de 2022, sábado, 19 horas e 8 minutos. Vou fazer um vídeo aqui para os traders que eu acompanho aqui no canal, voltado para um vídeo voltado para segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. Para quem acompanha o canal e deseja seguir nos trades aqui, vou abrir aqui a plataforma Trade Pro, corretora modal mais. Tá aqui minhas marcações de ontem, sexta-feira, é dia 8, né? 8 de julho. São essas marcações aqui. Minhas linhas coloridas. Vou pegar aqui a plataforma aqui. Então, o dia de ontem consiste nesta região aqui. Consiste nessa região, dia de ontem, do dia 8 de julho, toda essa região aqui, fechamento do dia, ocorreu aqui. Esta linha pontilhada em amarelo aqui trata-se do ajuste. O preço fechou em cima aqui do ajuste aqui. Esse é o gráfico do mini índice WINQ22. Tempo gráfico de 15 minutos, que é o meu tempo operacional aqui, que eu tenho executado minhas ordens. Então, essa é a região. O meu gráfico, passei a marcar essa região a partir da área do dia 7. Eu sempre faço as minhas linhas a partir do dia anterior. Então, a partir dessa área aqui, que é o dia 7, para operar no dia 8. Então, agora eu vou atualizar as linhas que já se passou o dia 7, já se fechou o dia 8. A minha referência agora para fazer as linhas vai ser a partir do dia 8, para operar na segunda-feira, no dia 11. Então, minha referência agora para as minhas linhas é esse dia aqui, que é o dia 8. Então, vou atualizar o posicionamento das linhas. Como eu já falei em outros vídeos, linha vermelha é fundo, onde eu marco o fundo, corpo de candle, sempre o corpo. A linha verde eu marco o início do pregão, sempre na base do candle. As linhas roxas ou fúcsia é o meio do gráfico, os pontos de interferência do meio do gráfico. E a linha azul é o topo do gráfico. No meu gráfico de 15 minutos, o único indicador que eu uso é o ajuste. Tem também uma segunda tela de 19 polegadas aqui, com um dólar cheio, WDOLQ22, 60 minutos, tempo gráfico. Tem um índice cheio, INDQ22, INDQ22, 60 minutos também. E também eu tenho na outra janela aqui o WSPU22, que é o SP500, também nos 60 minutos. No gráfico de 60 minutos aqui tem até uma VWAP que eu coloquei aqui. Tanto do dólar quanto do índice. Uma linha de VWAP.
Eu deixei aí só para referência visual, mas para mim mesmo que que é mais funcional dos indicadores é o ajuste. Então, por isso que no 15 minutos eu deixo o ajuste, que é o gráfico que eu vou executar minhas ordens. Então, aqui partindo do índice WINQ22, WINQ22, 15 minutos, eu faço minhas linhas. Então, aqui eu já posso ver que houve um topo, o corpo do candle, tá aqui, ó, um topo maior. Posso ver também que houve um fundo maior aqui. Então, vamos começar minhas seleções aqui. O topo, eu puxo a linha azul no corpo do candle e vou marcar lá o topo. As linhas roxas eu vou tirar daqui, ó, que é do dia anterior, vou tirar elas. Eu posso usar tanto uma como duas ou três linhas, ou até mais linhas, dependendo do movimento, da volatilidade do dia em questão que eu estou marcando, dos pontos que eu encontrar. Marcado o topo, eu vou marcar o início do dia. E eu posso ver que o início do dia tá aqui, o início do dia, esse candle vermelho. Eu sempre marco a base do candle, independente da cor, para abertura, por início. Por isso que eu marco a linha verde, marco o início, o start de tudo. Então aqui a linha verde vai marcar o corpo, ó. Encosta aqui no corpo, a linha verde. Aí após eu marcar o topo e a linha verde, eu vou marcar os pontos de meio do gráfico. A região de meio eu vou considerar entre topo e fundo o meio, né? A região de meio é justamente o que fica entre o topo e o fundo. Essa região aqui, ó, vai ser entre topo e fundo. Então aqui, olhando para o fechamento do gráfico aqui, o ponto de fechamento, que eu vou logo olhar o ponto de fechamento, fechou aqui, ó, nessa região. Normalmente, em final de pregão, na imensa maioria das vezes o preço consolida, foi o que aconteceu aqui, uma consolidação. Então, eu vou pegar aqui o fundo dessa consolidação aqui, ó, a base de onde fechou, marcar o corpo do candle. E aí eu posso também marcar o topo dessa consolidação. Eu tenho a opção de marcar aqui, logo no fechamento desse candle aqui, ó, entre o vermelho e o azul, eu posso marcar um pouco acima. Como aqui ficou muito curto, muito estreito, não deu muito espaço aqui, aí eu tenho essa opção de marcar aqui, eu vou para a próxima opção, que é marcar aqui. Eu marco o corpo, então fica essas duas regiões marcadas. E olhando mais abaixo, eu vejo que tem um fundo, né? Mas em cima ficou um topo aqui, solto aqui, que está afastado do topo maior da linha azul, tem 340 pontos aqui de afastamento, então eu posso marcar uma linha roxa aqui, ou fúcsia. Essas linhas você sempre marcado num contraste, que é o contraste. Ele vinha desses candles aqui azuis, e aí ficou vermelho, deu o contraste. Aqui também é o ponto de contraste, porém já está junto da linha verde, então não marco. Aqui é um contraste, ó. Contraste aqui, ó. Vinha vermelho, apareceu um azul. Vinha azul, apareceu vermelho. E aqui ficou se alternando na consolidação entre vermelho e azul. Então eu sempre observo os contrastes para ter minha referência de marcação. Marcada a minha linha roxa. Observando, não tenho mais linhas roxas a marcar aqui, o fúcsia. E agora só me sobrou o fundo aqui. Então agora eu vou marcar o fundo, que é a linha vermelha. Vermelho para marcar fundo. Então eu vou marcar o corpo do candle.
Eu prefiro sempre marcar o corpo. Nessa questão aqui, eu poderia até marcar na zona de pavio, porque quando tem muito pavio na mesma região, você pode até considerar o pavio. Então, no caso de marcar pavio aqui, ficaria no alinhamento dos pavis aqui. Poderia fazer assim, no alinhamento dos pavis aqui, onde tem pavio alinhado, e marcar. Mas eu prefiro marcar o corpo. A diferença é que, se fosse o pavio muito longo, eu poderia até fazer. Se fosse o pavio que viesse bem mais para baixo, alinhados, eu poderia até colocar. Mas aqui são pavis curtos, então eu prefiro marcar o corpo. Eu marco o corpo do Kendo, o mais próximo possível aqui do corpo do Kendo. E aí já estão prontas as minhas linhas para operacional de segunda-feira, aqui no mini índice. E aumentando o zoom, ó. Coloca a linha o mais próximo possível do corpo. Então tá pronto aqui. Então, para quem vai acompanhar aqui, a linha de topo. Lembrando que isso aqui eu marco as linhas, só um adendo aqui, eu marco as linhas para ter uma referência. Mas eu tenho que saber que essas linhas são regiões, então eu posso ter um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, o andamento do preço. Então é sempre região, e a linha para mim fica uma referência na tomada da decisão de compra ou de venda, mas considerando sempre que é uma região, tá? Linhas são referências para decisão de tomada de decisão. Então aqui na linha de topo ficou no 102.584, o topo no 102.584. A primeira linha roxa ou fúcsia ficou no 102.241, 102.241. A segunda linha roxa ficou no 101.688, 101.688. E a terceira linha roxa ficou no 101.451, 101.451. Após isso, ele tem uma linha verde, que é a linha de início de pregão, que marca o início, o start. A linha verde ficou no 101.927, 101.927. E a linha de fundo, a linha vermelha, ficou no 101.254, 101.254. A linha vermelha. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou de venda, é um vídeo aqui para cada trade ver se é funcional para si e testar em simulação por sua conta. É um método operacional que eu estou utilizando de suporte à existência de uma forma diferente, que eu marco o dia anterior e escolho cores para ter minha referência. As linhas roxas são colocadas de cores diferentes, roxa, para eu saber que é meio do gráfico. A linha verde eu sei que é sempre o início. A linha azul eu sei que sempre é o topo. E a linha vermelha eu sempre sei que é o fundo. Então, minha referência de cores é para isso. A linha pontilhada que está aqui no gráfico é o ajuste que eu uso no dólar e no índice.
Estão marcadas aqui minhas referências. Eu pego, salvo aqui no desktop, no Trade Pro aqui, deixo salvo. E aí, na segunda-feira, quando eu for operar, minhas linhas já estão posicionadas. Essas linhas podem ser marcadas a qualquer momento, desde que pegue a base do dia anterior. No caso, eu vou operar no dia 11, estou pegando no último dia, o dia anterior, o dia 11, o último dia útil é o dia 8 de julho de 2022. Então tá aqui marcados, ó, dando zoom, ó. E aí minha referência se torna as linhas. A compra ou venda vai ser sempre, no caso do índice, 20, 25 pontos abaixo, 15 pontos abaixo da linha se for uma venda. Se for uma compra, a mesma coisa acima da linha. Para eu comprar, o preço tem que estar acima da linha. Fechar com um candle minimamente sólido, ó, acima da linha. E aí eu boto, ainda que o candle estique, eu posso botar a compra, esperando próximo na linha. Ao contrário, se o candle vem para baixo, no caso aqui eu vou botar até um candle de outra cor aqui, para determinar. Então, no caso de uma compra, o candle tem que estar minimamente acima da linha com corpo sólido. Pode até ter pavio, mas tem que estar com o corpo fora, acima da linha. E aí eu posso colocar minha compra na espera, na volta à linha aqui, junto à linha, um pouco acima da linha só. E no caso contrário, no caso de uma venda, quem não vir para baixo, tem que estar minimamente com o corpo abaixo da linha. E aí eu colocaria a venda junto à linha aqui, ó. O stop programado nas minhas ordens oco é sempre de 300 pontos para ganho, ou 300 pontos para loss. E aí eu tenho dois tipos de ordem aqui que geralmente eu uso, que é de 300 pontos para ganho e 300 pontos para loss. E tem uma outra ordem também aqui de 600 pontos, que é 300 pontos para loss e 600 pontos para ganho. Ainda tem outras ordens aqui de scalp de 150 pontos, 300 pontos para loss e 150 pontos para ganho. E outras ainda menores aqui de 70 pontos para ganho e 200 pontos para loss. E de 35 pontos para ganho e 200 pontos para loss. A base eu sempre uso, na maioria das vezes, o stop de 300 pontos para o índice. Como eu estou operando 15 minutos, os candles são maiores, então, e a referência da linha me ajuda. No dólar, as marcações do dólar agora. Já fiz as dos índices, o dólar, WDOQ 22, nos 15 minutos. WDOQ 22, 15 minutos. Aqui no dólar tem algumas linhas extras aqui. Essa linha branca são sempre linhas extras. Quando o preço extrapola as minhas linhas de marcações, a linha azul, verde, roxa ou fúcsia e vermelha, eu coloco linhas adjacentes, que são linhas brancas. Aqui, no caso, tem uma linha amarela aqui, que foi uma linha que eu tracei de um fundo nos 60 minutos do dólar cheio, que foi no 5,335. E dentro disso tinha uma projeção de Fibonacci que estava aqui no 5,319,5. O preço foi na projeção de 100% de Fibonacci. Bateu na projeção e voltou a subir. E posteriormente ele fechou o pregão caindo, atingindo
uma linha extra de projeção aqui que eu tinha feito, que eu não tinha referência, no 5.299,34 e fechou um pouco abaixo. Essas linhas foram alcançadas aqui, olhando o gráfico de 60 minutos aqui. O dólar cheio. WDO LQ22, dólar cheio. Então aqui essas linhas extras, eu vou apagar essas linhas extras. Todas essas marcações extras que eu fiz aqui, que foram do dia 8. Então só ficou as minhas linhas azul, verde, as linhas roxa ou fúcsia e a linha vermelha. Então minha referência para as minhas marcações aqui para o dólar, para operações no dia 11, a minha referência vai ser o dia 8, que foi o último dia. Então do dia 8, minha área de referência é essa área aqui, ó. Minha referência é essa, que é o dia 8. Marco as linhas a partir do dia 8 para o dia 11, para começar o meu operacional no dia 11. Então aqui eu vou puxar as linhas roxas para baixo, eu refazer minhas marcações, linha vermelha para baixo. E aqui eu vou procurar onde é que está o topo. Eu vejo aqui que tem um topo aqui, ó. Então aqui eu tenho um topo, eu venho com minha linha azul, marco o corpo do candle. Marquei o corpo do candle. A minha linha verde vai ser sempre o candle da abertura, na base do candle. Na base do candle da abertura. O candle da abertura é esse aqui, ó. Esse vermelho abriu com o candle vermelho. E eu venho com a minha linha verde e coloco na base, sempre independente da cor do candle, eu vou colocar na base do candle, que é essa base aqui, ó, no corpo. Então marquei minha linha verde. Após isso, eu posso ver que tem essa região onde o preço fechou, que foi o fundo. Eu ainda não vou marcar ele, o fundo, com a linha vermelha. E tem outras regiões que são as regiões de meio gráfico. Então eu vou pegar primeiro as regiões de meio gráfico com minha linha roxa e vou ver o contraste. Onde é que tem contraste para poder colocar as minhas linhas. Então tem um contraste aqui, ele vem caindo, para com azul, volta a cair. Aqui também ele vem com azul, é, faz depois de um quino vermelho ele vem com azul e depois volta um quino vermelho, quer dizer, direcionando para baixo. Aqui como o preço estava fechou caindo, o que é que eu vou fazer? O meu contraste vai ser sempre para cima, porque o meu contraste ele tem que marcar a resistência na mudança do comportamento do preço. Ou seja, o preço está caindo. Tem uma linha de queda do preço. Então, todo movimento que acontece contrário a isso é um movimento de contraste, um movimento para cima. É um movimento de contraste, que é o contrário do que está se acontecendo, que é cair. Então, minha preferência de base é o que? Criar um ponto, criar ponto de resistência para a subida do preço. Então, aqui eu vejo o contraste aqui, ó. Partindo do final do fechamento do candle, eu tenho esse contraste aqui, ó. Vinha vermelho, aparece um azul
e continua vermelho caindo. Então aqui é o primeiro contraste que eu achei. Partindo sempre olhando do final do candle para cima, do final do pregão para cima. E aqui eu achei aqui, já que o preço está caindo, então vou marcar o corpo desse topo. É por isso que eu não estou marcando o fundo do topo, porque como é queda, como se trata de uma queda, como se trata de uma queda, a resistência ou o ato contrário, o contraste contrário, será numa alta. E para subir ele vai ter que quebrar o contraste, a zona de contraste. Então a zona de contraste está aqui em cima. Por isso que eu marco no topo, não no fundo. Ele caiu, quebrou o contraste. Para ele voltar para cima, ele tem que justamente fazer um ato contrário, que é quebrar o contraste. Então é marcado topo. Olhando mais acima ainda, caso ele ganhe essa região aqui, qual é o próximo contraste? Eu tenho esse ponto aqui, ó, que ele vem caindo e aparece esse contraste. E eu tenho este ponto aqui que ele vinha subindo e aparece outro contraste aqui com vermelho. Então eu tenho que escolher um dos dois pontos, ou este ponto aqui, ou este ponto aqui. Então, como ficou o ponto próximo um do outro, eu vou escolher esse primeiro contraste porque essa distância aqui, ó, na minha avaliação, ficou longa. Então, já que ficou longa, esse daqui é o mais próximo. Porque se eu colocar ainda mais acima, vai ficar ainda mais longo ainda a distância. Então, eu vou botar esse aqui, um trecho que ficou, o preço ficou sem impedimento nenhum aqui, ó. Só fez quem no vermelho. Então vai ficar aqui no corpo, no topo. Então isso quer dizer o quê? Que no ato contrário, ao dar a tendência que tá se mostrando aqui de queda, se o preço tentar subir, ele vai ter que romper essa linha roxa aqui, depois romper a próxima, e assim por diante, para que ele tente subir. E aí, olhando esse aspecto aqui, eu posso ver que ainda tem mais um ponto aqui de contraste, que está aqui, ó. Eu tenho esse ponto menor e tenho este aqui. Tenho este ponto, tenho este aqui. São dois pontos juntos um do outro. E aí eu tenho que tomar a decisão em qual ponto eu vou escolher. Então eu tenho mais uma linha roxa para colocar. Eu tenho dois contrastes, tenho este mais acima. Então, qual é que eu vou escolher? Basicamente aquele que não fique tão colado com a última linha colocada. Então eu vou pegar mais uma linha roxa. Se eu coloco aqui, ó, eu tô vendo que eu tô vendo o contraste de ato contrário. O preço está caindo. Eu estou vendo que a possibilidade do preço decidir fazer um ato contrário e subir. Então eu já tenho essa linha aqui. Se eu coloco logo nesse contraste aqui, fica muito colado, já tem esse coisa aqui, fica muito em cima um do outro, muito em cima a linha uma da outra. Então eu vou dar preferência ao próximo contraste, que é esse aqui, ó. Que como é uma zona, uma área, uma região, só essa linha aqui já cobre essa região aqui.
e a outra linha vai cobrir a outra aqui. Então não preciso colocar colada um no outro. Posso dar um afastamento. Então vai ficar aqui. Então achei 3 pontos de contraste de meio de gráfico. São essas 3 linhas. E agora sim eu estou liberado para marcar o meu fundo. E o meu fundo, olhando, foi o último candle nessa região aqui. Foi o candle de fechamento aqui. Então vou pegar aqui, ó. Vou pegar minha linha vermelha e marco o fundo, que foi justamente o último candle do dia. No corpo, na base do candle. Então eu tenho marcado aqui do dia 8 todas as minhas marcações, as minhas linhas coloridas para o dia, para começar o meu operacional no dia 11, sempre marcando a partir dos 15 minutos, tempo gráfico. Então tá aqui as minhas marcações. Então aqui a minha marcação de topo, linha azul, ficou no 5.393,62, 5.393,62. A minha linha de abertura, a linha verde, ficou no 5.382,11, 5.382,11, linha verde. A minha primeira linha fúcsia ou roxa ficou no 5.361,02, 5.361,02. A minha segunda linha roxa ficou no 5.339,88, 5.339,88. A minha terceira linha roxa ficou no 5.303,34, 5.303,34. E a minha linha vermelha ficou no 5.286,92, 5.286,92. São essas marcações para operacional com as linhas coloridas na segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. Aí assim fica minhas marcações. Já está marcado para o operacional. Você pode até fazer as linhas no dia que você vai operar, desde que você pegue a referência do dia anterior e coloque a partir do dia anterior as linhas. Em qualquer horário você pode fazer isso. Estou fazendo aqui para gravar o vídeo. Essa é a técnica operacional com linhas de suporte e resistência, as linhas coloridas. Para quem está acompanhando o canal aí, já viu vídeos antigos aí, de 2021. Existe também uma outra possibilidade. Pode ser usada concomitante às linhas coloridas, ou sem as linhas coloridas, para quem não gosta de um gráfico sujo. Vou aqui salvar aqui, salvar desktop para poder ficar salva já as linhas. Quem não gosta de muito das linhas, pode usar as ferramentas de Fibonacci, retração de Fibonacci e projeção de Fibonacci para o seu operacional. Eu vou aqui apagar as linhas para mostrar aqui no dólar como seria isso. Pode ser feito no índice ou no dólar. Vou mostrar aqui no dólar.
A referência vai ser sempre o dia anterior, ou seja, o dia 8 também vai ser o dia 8, só que utilizando essa técnica de retração de Fibonacci e projeção de Fibonacci, eu vou ter que esperar o dia 11 começar para eu ter pelo menos um pedaço do dia 11 para eu traçar a minha retração de Fibonacci. Então aqui eu marco o topo, posso botar em linha azul, um azul bebê aqui, e aqui eu vou traçar três linhas. Vou marcar aqui a abertura, que é esse candle vermelho aqui de abertura. Vou botar em verde, só para ter a referência. E vou marcar só três linhas que são, e aqui o fundo, para marcar o fundo. Isso aqui é só para me dar informação de como começa o dia. Se o dia começa perdendo fundo, se o dia começa rompendo o topo, isso aí é para eu ter minha referência. Então, tá claro aqui que o mercado vem de uma tendência de baixa, pelo menos aí nesse período, ele vem fazendo pivô de baixa. Mesmo em certo ponto consolidando, ele vem pivoteando para baixo. Então, numa nítida tendência de baixa, de queda, que é possível até traçar uma linha de tendência de baixa. Então, sabendo disso, eu já tenho informação de que se ocorrer essa retração de Fibonacci ou uma correção do preço, essa correção, se é uma tendência de baixa, a correção acontece no lado contrário, que é o movimento de alta. Mas para eu traçar a minha retração, tenho que ter pelo menos um pedaço do dia em questão. Se por acaso o dia 11 abre, por exemplo, o preço já aqui acima do fechamento, vai fazer dois ou três candles para cima. Aí, nessa questão de que ele já está abrindo para cima do fechamento, eu posso pegar o fundo, considerar o fundo desse fechamento aqui e pegar o fundo ao topo para traçar minha retração. O topo máximo foi esse pavio do candle azul aqui, nesse caso aqui da retração eu vou considerar o pavio. Então eu considero esse é a parte do fundo e aqui, se ele já fez dois ou três candles para cima, eu já considero que aqui é o fundo. E aí eu vou encontrar na minha retração de Fibonacci a zona de 50, 61,8, que não é uma zona definitiva, mas normalmente, na maioria das vezes, o preço anda até essa zona de 50, 61,8 numa retração e a parte disso retrai. Então a zona de 50, 61,8 é essa zona aqui, dentro da minha retração. E nessa estratégia de retração de Fibonacci, o stop vai ser sempre colocado no ponto de 85% da minha retração. Seria aqui, com essa linha branca aqui. Eu adiciono esses 85% dentro da minha ferramenta de retração, coloquei na linha vermelha, 85%. E dentro da minha retração de Fibonacci ainda tem 76,4, que é um ponto que às vezes o preço chega. Tanto 76,4 como 38,2. Às vezes o preço não chega nos 50, nos 61, mas vai nos 38,2.
e algumas vezes ele consegue ultrapassar os 50, 61,8 e vai no 76,4. Por isso que eles estão aí. E o stop é sempre posicionado, essa é uma estratégia de stop posicionado, com o objetivo no caso aqui seria uma venda, já que a tendência é de venda. Seria o objetivo de uma venda dentro dessa região, entre os 50 e 61,8. Pode ser tanto a venda ser feita nos 50%, como no 61,8%, como no meio. Porém, o stop vai ser sempre posicionado lá em cima dos 85%. O stop é posicionado. E aí a venda seria feita nessa região de 50 e 61,8. Vou botar aqui, ó. Venda executada. Marquei meu ponto de projeção de 50 e 61. Marco também o meu ponto de stop, para eu saber onde é que eu vou colocar o stop. Depois que eu tracei a projeção, ou a retração. E aí eu posso tirar minha retração daqui, ó, eliminar ela, já tenho os pontos marcados. Então já sei o ponto de venda e o ponto onde eu vou colocar o stop. O ponto de stop é dentro dessa região, ou ponto de venda é dentro dessa região. No caso da hipótese de o preço já abrir para cima, né, nessa região, acima do fundo, eu ia pegar o fundo, do fundo ao topo e traçar minha retração de Fibonacci. No caso do stop aqui, se você entrar nos 50%, no ponto dos 50%, o stop seria de 42 pontos e meio. No ponto de você entrar no ponto de 61,8, o stop seria de 27 pontos. E no meio, na região de meio aqui, entre 50 e 61,8, o stop seria de 35 pontos. O stop sempre é mais longo, porque eu tenho que tirar da zona de 50 e 61,8 e deixo na zona de proteção de 85%. E o alvo? Qual seria o alvo? O alvo não precisa ser igual ao do tamanho do stop, vai ser num ponto de referência. O alvo poderia ser este fundo aqui, esse candle vermelho na linha vermelha, né? Então, se eu tivesse de alvo aqui, vendendo nos 50%, o alvo seria na linha vermelha, 54 pontos. Se fosse no meio por cento aqui, no meio entre 50 e 61,8, o alvo seria de 62 pontos. Se fosse uma venda no 61,8, o alvo seria de 69 pontos. Então, esse ponto aqui, que é o ponto crucial, fundo, seria meu alvo. Agora, eu também posso traçar uma projeção de Fibo e traçar um alvo maior. Então, aqui eu pego do topo, pavio do candle azul aqui, traço para esse fundo aqui, que foi a pernada, a perna 1. Não, no caso aqui não, peraí. Errei. Que eu estou considerando aqui a abertura do dia. Então, pego o topo, pego o fundo, que é o candle vermelho, o último candle do dia, e pegaria até onde o preço iria, no caso dos 50, 61,8. Então,
Vou traçar aqui no meio, entre 50 e 61,8. Uma hipótese. Poderia ser no 50, o preço pode ir até os 50, pode ir até os 61,8 ou pode ficar no meio. Então, eu vou traçar o meio termo aqui. Então, eu teria uma projeção de Fibonacci nos 100%, que estaria no 5.231,13. 5.231,13. Considerando que o preço andaria até o meio da zona entre 50 e 61,8. Se eu considerar que o preço só vai andar até os 50%, a projeção aqui muda um pouco, porque aí a projeção fica no 5.231,49. Não, 5.223,92. 5.223,92. Indo nos 50%. Se for nos 61,8, a projeção vai para o 5.238,70. 5.238,70. E se eu considerar o meio, como eu estou tentando fazer aqui, a projeção fica no 5.231,13. E aqui, como exemplo, eu vou considerar o meio. Então, eu marcaria meu ponto de 100%, alteraria a cor dessa linha para branco, que é uma linha extra, e tiraria a minha projeção daqui. Então, teria a minha zona de 50, 61,8, teria a minha zona de, de stop loss e teria dois alvos. Um alvo no fundo, nesse candle vermelho aqui, na linha vermelha, e outro alvo nesse exemplo, na linha branca. Eu poderia escolher um dos dois alvos. No primeiro alvo, considerando a venda no meio da, da zona de projeção de Fibonacci aqui, entre 50 e 61,8, eu teria 60 pontos, 60 pontos e meio, mais ou menos. E no segundo alvo, eu teria 117 pontos, 117 pontos. E aí ficaria a escolha de cada trader fazer a venda e projetar o seu alvo ou no fundo aqui ou num alvo maior aqui. No caso, considerando que o preço vá na projeção de Fibonacci pelo menos até o meio da projeção entre 50 e 61,8. Para quem quer usar a retração de Fibonacci, seria essa a técnica utilizada. De indicativo de alvo. Existe também a possibilidade do preço abrir abaixo aqui dessa zona vermelha. Por isso que tem que se esperar o dia. A abertura do dia, vou marcar aqui minha linha vermelha de novo. Porque se o preço abre abaixo dessa linha, faz 2, 3 candles abaixo. Digamos que o preço abre, tem a abertura abaixo já da linha, rompendo a linha vermelha. Ele já abre rompendo a linha vermelha, então, digamos que ele abra por aqui, por essa zona. Com 2 ou 3 candles, ele marcando o fundo e vindo e começando a subir de novo. Aí a minha retração de Fibonacci ficaria do topo, do fundo que ele marcou. Digamos que o fundo fosse esse círculo amarelo aqui. Digamos que o fundo fosse esse, ele fizesse 2 ou 3 candles aqui abaixo e começasse a subir, fazendo candle sólido para cima. Eu marcaria o fundo do candle na projeção e ir até o topo. E aí minha retração de Fibonacci muda um pouco. Então minha zona de 50 a 61,8 ficaria aqui nessa região de topo.
O meu stop ficaria em cima da linha verde ali, ó. A linha vermelha tá lá em cima da linha verde, 85%. E aqui, ó, vermelho. O ponto vermelho seria o meu fundo. Minha primeira projeção. E aqui, traçando projeção de fibo. Daqui, pegaria o fundo que ele fez, pegando do dia, traçando até o meio aqui da área. Minha zona de 100% ficaria no 5.202,02. 5.202,02. Então é isso. Tem ainda outra forma de operacional também, que é o conceito de bloco. No conceito de bloco, você tem que pegar também o dia 8. Então aqui eu teria essa zona de bloco. Eu consideraria todo o movimento como um bloco. Então aqui, ó, essa zona toda do corpo é o corpo. Só no caso do bloco, você tem que pegar o corpo, não o pavio, só o corpo. Então tenho toda essa zona de bloco. Então, a partir dessa zona de bloco, eu posso estipular do topo ao fundo uma linha vertical. E aí, dentro dessa linha vertical, eu posso traçar um meio, mais ou menos onde seria o meio, né? E aí seria 50% desse bloco. E aí eu posso considerar o que? O preço. Vou traçar aqui o preço pode. Ele está no fundo do bloco, ele pode abrir o pregão tentando ir de novo para o topo do bloco. E ele pode chegar no meio do bloco e falhar e voltar a cair. Voltar a cair para o fundo do bloco de novo. Ele também existe a possibilidade de ele ir no topo do bloco de novo. Chegar aqui no meio do bloco e passar até o topo. Lembrando que é uma tendência de baixa. Eu sei que é uma tendência de baixa. É visualmente visível que é uma tendência de baixa. Tem uma tendência de baixa montada. Então, no momento que ele romper o meio do bloco e for ao topo do bloco, ele pode simplesmente mudar a tendência, fazendo um retorno, fazendo um retorno aqui ao meio e depois ganhando força para seguir para cima. E o alvo seria o topo do bloco lá em cima de outros dias anteriores. Porque se você traçar uma projeção, o primeiro alvo seria a duplicação desse bloco para cima. Seria mais ou menos isso, a duplicação desse bloco para cima.
E aí, no caso do preço abrir no teste do fundo do bloco, já rompendo o fundo do bloco, eu posso considerar que ele pode em algum momento voltar para testar o rompimento do bloco e posteriormente seguir para baixo. E aí o alvo também seria essa extensão do bloco, pegando do fundo do bloco para baixo. Teria assim um alvo aqui nessa região de fundo. Isso tudo no conceito de bloco. Então um alvo para baixo, considerando o fundo do bloco para baixo, 103 pontos, 103 pontos e meio. E considerando o topo do bloco para cima, teria o mesmo 103 pontos e meio. Esse é o conceito de bloco, usos de bloco. Então aqui já apresentei três formas operacionais. As linhas coloridas, para mim, é bem funcional. Você pode utilizar também a retração de Fibonacci e a projeção de Fibonacci, mas no caso da retração de Fibonacci e a projeção de Fibonacci, você tem que esperar algum movimento do dia em questão que você vai operar, ou seja, teria que esperar o movimento do dia 11 para saber qual ponto traçar do fundo ao topo para achar a retração de Fibonacci, como eu já mostrei. Sei que é uma tendência de queda, mas teria que ter o ponto de referência de fundo. No caso, o fundo que eu tenho no momento é esse candle vermelho. Porém, se o preço abrir abaixo no dia 11 e começar a subir, eu posso marcar como fundo aqui e aí traçar a projeção de Fibonacci a partir daqui para o topo. E aí, a depender disso, o ponto muda, né? Se eu pegar esse fundo daqui e traçar a projeção para o topo, né, desse fundo daqui para traçar a projeção para o topo, a minha referência de 50,61,8 pode ficar um pouco acima. E no caso de uma projeção, numa retração traçada de um fundo mais baixo do que esse aqui, para cima ele pode ficar um pouco mais abaixo aqui. Então esse ponto muda de referência de acordo com o ponto de fundo que você coloca. E aí muda também o posicionamento do stop, posicionado sempre nos 85%. E tem ainda o conceito de bloco que eu acabei de mostrar, que pode ser utilizado também. Tem outra técnica também que pode ser usada, é pavis, né? Observação de pavio. 2 ou 3 pavios na região. No caso, pavio para cima. 2 ou 3 pavios para cima, você pode chegar na região do pavio e fazer uma venda. E 2 ou 3 pavios para baixo, você pode chegar na região de pavio. A partir do segundo ou terceiro pavio, você faz uma compra. E aí, mas aí são alvos mais curtos. Você pode operar tanto a favor e contra ou contra a favor da tendência ou contra a tendência. Se for contra a tendência, o alvo ainda mais curto. Se for a favor da tendência, pode alongar um pouco mais o alvo. É só observando o pavio. De preferência, pavios mais longos, né? Que são os mais nítidos. Dá preferência aos pavios mais longos.
Quanto mais longo for o pavio, melhor. E quanto mais pavios tiver na região, melhor. Já tinha 3, então já tinha 2. Um exemplo aqui, bem clássico aqui do preço aqui. Ele tem o primeiro candle. Ele tem o primeiro candle que faz pavio. Aí eu ficar aguardando. Aí já faz o segundo candle com pavio. Então eu já viria com minha ordem. Já viria com minha. Puxa, já viria com minha ordem. Posicionaria em algum ponto desse pavio aqui, geralmente no meio. Uma ordem de venda. Já esperando a falha no pavio. Faria a venda. E a partir da execução da minha ordem, a partir do segundo candle, já viria protegendo o stop, colocando com a parte do ganho no 0 a 0 e aí acompanhando a tendência à medida que o preço caminhasse, ia protegendo o ganho. Então é isso, seu canal Fulerano X. Se você tem assistido os vídeos, tem chegado agora no canal, o canal é Fulerano X, meu nome é Jorge Luiz. Deixe seu comentário, dê o seu like, compartilhe os vídeos e se inscreva no canal. Obrigado para vocês pela atenção e fui.